Pois bem, pessoal, as eleições ainda nem chegaram, mas nós já podemos dizer quem serão os grandes derrotados dessas eleições. Os vencedores por hora já podemos dizer, de certa maneira, o PT de Fernando Haddad e a direita, ou hora representada por Jair Bolsonaro, estão saindo vencedores do jogo político, estão saindo maiores do que entraram. Ainda podemos ver se Jair Bolsonaro possa vencer, por exemplo, no primeiro turno, o que é ainda improvável, porém possível. Antes de continuar, porém, eu não vou te pedir para se inscrever, nem fazer todas aquelas coisas, clicar em sininho, etc. Eu vou falar para você fazer outra coisa, para você prestar bastante atenção no que eu vou falar para você. Dia 23 e dia 24 de novembro, uma sexta e um sábado, o Movimento Brasil Livre vai realizar o 4º Congresso Nacional da MBL. É o quarto, né? Está no 4º ano de existência e todo ano nós fazemos um congresso onde tem palestras e treinamentos. Dia 23 será uma sexta-feira e a gente vai treinar. A gente está trazendo o Kim, o Arthur, o Holiday, eu, o time inteiro do MBL. A gente vai te ensinar tudo, desde oratória, a fazer meme, a ser um líder de um grupo, a como articular política na sua cidade, a como você criar um canal no YouTube de política, a como você criar um canal nas suas redes sociais, a como produzir conteúdo, a como debater. Vai ter campeonato de debate, você vai enfrentar o Kim e sábado palestras com grandes nomes da política, da economia e da cultura brasileira sobre os rumos do país. Os ingressos, obviamente, eles vão esgotar em um determinado momento e eu vou precisar que vocês já fiquem espertos, porque a gente vai abrir as inscrições e eu quero que vocês participem lá. Porque tem muita gente que gosta de comentar aqui, que tem vontade de fazer ativismo político, mas às vezes acaba não fazendo, às vezes prefere ficar aqui comentando. Não. A gente quer aqui que o mito, no caso, seja você. Você construa você mesmo como alguém diferente na tua escola, na tua família, na tua cidade. Você construa a tua realidade, porque não basta um Kim, um Holiday, um Arthur para mudar. A gente precisa de milhares. Com um exército de pessoas mudando a realidade ao redor delas, a gente vai ter um país livre da esquerda e um país muito melhor para todo mundo. Tá bom? Agora eu vou começar o vídeo aqui. Esse vídeo ele tem um teor um pouco engraçado, porque é sempre bom falar da desgraça alheia, né? Em especial quando quem está sendo desgraçado nessas eleições são justamente figuras, partidos, movimentos que a gente não gosta e que a gente sabe que são ou oportunistas, ou picaretas, ou que de alguma maneira traíram a vontade das pessoas. E eu vou tratar, né, é um top 5, né, do quinto pro primeiro, eu vou falar quem foram os que se deram pior até agora nessas eleições. Vamos lá? Vamos conferir. Em quinto lugar, Marina Silva. Sim, Marina que caiu tanto que está sendo chamada de Submarina Silva aí nas redes sociais e o nome faz parte. Ela que chegou a ter 20%, ela que eu vou construir uma polarização antipolarizada nessa... Ela se ferrou, tá com 4%. Já o Amoedo passe mais, hein? Cabo Daciolo, Marina, ele tá aqui, ó. Tá na tua espreita, tá pegando o vácuo ali, pronto pra te ultrapassar. Gostaria muito que o Cabo Daciolo ultrapassasse Marina nas pesquisas, pra ela que se leva tão a sério, ela que se acha, né, a mulher da floresta, a maga, a rainha das plantas, né? Praticamente uma samambaia que adquiriu pernas e saiu andando por aí. Ela não se deu mal, fico feliz, né? Pra começar, não só ela tá indo pro buraco, ela e o partido dela, Rede. Ela achou, né, que assim, olha, Rede, política em rede, Manuel Castells, depois dá uma olhada nesse autor, né, essa política nova, as políticas, pessoas se conectando, elas vão se conectar comigo porque eu sou a Marina Silva, mas não, Marina, a sua rede deu muito errado, né? Na verdade, você tacou a tua rede para catar os eleitores e você não pegou ninguém. Inclusive os políticos da rede que eram do PSOL, que haviam migrado na janela, eles saíram. Você ficou sozinha. Você não vai eleger deputado nenhum. Seu partido é uma piada, Marina. Você é uma piada. Então tá agora na hora de encerrar sua rede, que realmente ela não vai conseguir passar da cláusula de barreira, e talvez tá na hora de você encerrar sua carreira, parar de atrapalhar o agronegócio. Deixa de ser bacana a gente ver uma pesquisa onde você tá lá atrás, são 4%, acontecendo no mesmo dia onde a bancada do agro, poderosa, forte, de um setor pujante que foi perseguido por você, tá lá declarando apoio a um outro candidato que tá defendendo as pautas do agro, que não tem vergonha de falar, olha só, nós temos que tratar dessa questão em dia, temos que tratar da questão da violência no campo, temos que ajudar quem produz e quem paga a conta, que são os agricultores que pagam a conta do Brasil. O crescimento do agro acontece no mesmo momento onde Marina Silva politicamente morre. E eu fico muito feliz com isso. Essa aí foi a nossa quinta colocada. Em quarto lugar, do fracasso das eleições, temos quem? Os movimentos de renovação política. E peraí, isso não inclui o MBL, que o MBL nunca se propôs a ser um movimento de renovação política. O MBL é um movimento de posicionamento político. A gente tem posição. A gente vai pro pau toda vez que precisa. Não é à toa que nós temos fãs e nós temos inimigos. Tem pessoas que gostam da gente, tem pessoas que não gostam da gente.
E nós construímos a nossa história assim, lutando, dando a cara para bater. Mas parece que o nosso modelo desagradou alguns ricos. A elite brasileira ficou meio, eu quero um MBL meu, eu quero pegar alguns jovens isentões, vou dar um verniz neles, vou dar um banho neles, vou mandar eles para Harvard, vou trazer eles de volta, vou mandar eles fazerem coisas muito felizes, dando sorrisos assim, muito alegres, eles meio cafeinados, né? Meio inuteisões. E aí eu vou lançar eles para deputado, as pessoas vão votar porque elas acreditam que a renovação política é o que importa, não a tomada de posição, e a gente vai eleger um bando de pau mole, covarde, e eles vão invadir o Congresso e vão ficar votando em ideologia de gênero, às vezes são a favor aí de livre mercado, mas com algumas ressalvas e tal. É tipo aquela Tabata Amaral, né? A menina que foi para Harvard, que a Fundação Lehman, o homem mais rico do Brasil, bancou a vida dela e etc. E aí ela volta pro Brasil e sai candidata com a turma do Ciro Gomes. É isso. Tabata Amaral, essa gente toda, é Ciro pra cá, é o marido da Fátima Bernardes pra lá, é a Marina pra colar, é uma grande putaria. A elite brasileira é uma vergonha. A elite brasileira, em vez de falar, olha o que tá acontecendo aqui, eu cobro mesmo, tá? Tem que cobrar. A elite brasileira, em vez de, olha esse MBL aqui, os caras ajudaram na reforma trabalhista, estão facilitando a geração de emprego, a geração de renda, estão lutando para ter reforma da Previdência, reforma tributária, mas não, vamos eleger um bando de jovem inútil que não fez nada nos últimos anos, simplesmente para que eles possam ir lá e eles aumentem impostos e dificultem a vida de quem trabalha. Essa é a nossa elite. E eu olhando os prognósticos daqueles movimentos, tipo agora, acredito que ninguém acredita naquilo lá, Renova BR, cujos candidatos que têm alguma chance são um ou outro que estão no Novo e que ganhariam sem o apoio deles, né? E mostra o quê? Que a sua renovação política não interessa ao Brasil. Renovar por renovar, sem tomar posição e falar de que lado você tá, não serve pra nada. Então aí a nossa elite, certos apresentadores de TV, não é Luciano Huck, né? Certos canais de YouTube, certas páginas de Facebook estão muito tristes. E aí quando eles ficam tristes, o Renan sempre fica muito feliz. Beijão. Desgraça alheia nesse sentido é sempre bom pro Brasil. Em terceiro lugar ficou a máquina e o modelo velho de ganhar a eleição. Todo mundo falava antigamente, olha, você tem que ter o apoio da máquina, olha, você tem que ter um grande marqueteiro. Pois bem, inúmeros candidatos, incluindo o principal deles, o senhor Geraldo Alckmin, fizeram uso da máquina e fizeram uso de todo o tempo possível de TV e não aconteceu nada. O modelo da velha política está simplesmente minguando. Obviamente que o exemplo mais nítido é o exemplo que a gente enxerga, por exemplo, do Jair Bolsonaro concorrendo contra o Geraldo Alckmin, onde o Jair Bolsonaro, ele tomou uma facada, ele não tá fazendo campanha, ele fica na casa dele com aquelas roupas da Adidas dele lá, de tiozão, de boa, dando as opiniões dele, e ele cresce enquanto todo mundo ataca ele, e o Geraldo Alckmin com equipes gigantescas, acordos, passou o ano inteiro costurando acordos, passou o ano inteiro destruindo outras opções que o PSDB poderia ter à presidência para ir lá concorrer e passar vergonha. É outro que tá ficando quase igual a Marina Silva ali, né, numa situação absolutamente deplorável. Mas não é só ali que a gente vê essa derrocada. A gente já havia assistido em 2016 o começo do fim dessa grande máquina, né? Houve a eleição, por exemplo, do Calil, prefeito de Belo Horizonte, que concorreu a despeito da máquina, concorreu como um outsider e ganhou. Né, ele já estava servindo ali como um prenúncio de algo diferente, um modelo diferente. Né, a política está acontecendo a despeito das velhas estruturas. Os brasileiros eles estão se tornando libertos de uma estrutura política, de um sistema, né, de um mecanismo, para quem prefere, que o oprimir e fazer com que você não tivesse escolhas na época da eleição. E não, agora as pessoas estão tendo escolhas. E você vê que tem modelos diferentes de política que estão estando bem. Né, os candidatos, por exemplo, do Novo, os candidatos que estão com o PSL, vários não adotaram não ter fundo partidário. Eu dou o exemplo do Kim e do Arthur, que estão fazendo uma campanha super midiática aí. Inúmeras campanhas estão tendo sucesso em redes sociais, elas estão engajando pessoas nas cidades onde essas pessoas vão, porque são campanhas que têm propósito e têm valores. Esses valores são entendidos pela população de forma muito clara. A esquerda não está conseguindo ter uma resposta boa nesse sentido, um ou outro no PSOL, como o PSOL costuma fazer, mas o fato é que a velha máquina, a velha estrutura, os velhos marqueteiros, né? O marqueteiro do Geraldo Alckmin passou vergonha no Brasil. Como ele vai explicar o vexame que está passando? Esse sistema está implodindo. E isso também é muito, mas muito bom para o Brasil. Em segundo lugar, né, nesse ranking aqui dos deploráveis, nós temos a nossa imprensa. Pois é, a imprensa, hein? Imprensa que tentou, olha só, a imprensa já vinha percebendo que algo de estranho rolava no ar desde 2014, quando começou a luta pelo impeachment, as primeiras manifestações. Nós do MBL lutamos muito contra a imprensa em inúmeros momentos, onde a imprensa tentou nos calar, onde a imprensa tentou nos rotular como pessoas irresponsáveis,
como extremistas, e eles perderam. Nós fomos enfrentando, culminando numa guerra que houve ano passado, na época do Queer Museu, quando toda a classe artística do Brasil se juntou contra a gente. Paralelamente, havia também a perseguição deles ao candidato do PSDB a prefeito, e depois prefeito de São Paulo, João Dória, e também ao Jair Bolsonaro, que foi implacavelmente perseguido. Aí, isso culminou numa reorganização de forças da imprensa, da própria esquerda, e eles falaram, opa, para ganhar desses caras só na base da censura. E aí, esse ano a gente viu a perseguição a inúmeras páginas de Facebook, a inúmeros YouTubes de pessoas que são ativistas políticos e que defendem ideias, curiosamente, de direita. E a imprensa foi pra cima, criaram aqueles fact-checks. Vocês sabem muito bem, isso foi pauta no debate político brasileiro aí nos últimos meses. E aí, mesmo com toda a censura, com toda a perseguição, o que aconteceu? Nada. A imprensa, ela partiu pro ataque pra cima da candidatura de, por exemplo, o Jair Bolsonaro, e ele só cresceu. E eles estão tomando uma surra de uma sociedade que aí sim, não é a rede da Marina Silva que ela fala, mas é uma sociedade em rede verdadeira. A sociedade do brasileiro comum que se comunica, que troca mensagem por WhatsApp, que vai procurar informações no YouTube, nas redes sociais, que questiona a imprensa, que produziu muita fake news ao longo dos últimos anos. A imprensa não pode se eximir da sua responsabilidade, que mesmo na campanha agora presidencial ainda produz fake news e perde credibilidade para demonstrar certas coisas que ela às vezes está correta e que tem que ser mostradas, mas que as pessoas passam a simplesmente não acreditar porque eles jogaram a própria credibilidade na lama. Esse ele não, que a imprensa ficou mostrando e comentando, olha, a Madonna entrou, olha, o fulano entrou, ele não aumentou o Bolsonaro. Eles não sabem mais o que fazer. A imprensa ou começa a respeitar a pessoa que paga para assinar seu jornal, para assinar seu site, ou mesmo o mero espectador, ou ela vai perder o pingo que resta de credibilidade e vai ser jogada na lata de lixo da história. Isso é muito ruim. E por último, o maior derrotado dessas eleições é o PSDB. Sim, o Partido da Social Democracia Brasileira é o grande derrotado, ele é o grande derrotado do processo histórico que vem acontecendo desde 2014 e eu vou explicar bem aqui. Antes, de eu falar, vou lembrar pra você um negocinho. Você vai falar, Renan, calma aí, o PSDB tá ganhando Minas Gerais com a Anastasia, tá ganhando em São Paulo com o João Dória e tá ganhando lá com o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, pô, eles estão com estados importantes. Sim, de fato, eles estão ganhando, mas são vitórias residuais. Em Minas, por causa do desgaste do Pimentel, em São Paulo, porque eles sempre ganham em São Paulo e o Dória não dá pra cravar que ele vai ganhar nessa eleição. E no Rio Grande do Sul, é um estado que não reelege ninguém, nunca reelege governador, e o Eduardo Leite vem de uma boa gestão ali em Pelotas. Mas não é em nenhum lugar a expressão do tipo de pensamento, do tipo de política que a gente pode chamar de tucanismo, que é o modelo político que esse partido, o PSDB, vem implementando no Brasil ao longo dos anos, que é uma coisa basicamente que eu posso definir como a virtude da bunda molice. Né, o PSDB, que já tinha desde os anos 80 a fama de ficar em cima do muro, tornou esse murismo uma espécie de arte, levou isso ao estado de arte. Né? Ele, ao longo dos anos, não soube se posicionar ao lado dos setores que elegiam os candidatos deles, e mais, que votavam nos candidatos do PSDB à presidência. O PSDB recebia os votos à presidência em 2002, desse mesmo Brasil que hoje está votando no Bolsonaro, e desprezava. Desarmamento? Não, você é um violento, você é um nojento. Ai, que nojinho dessa classe média. Ai, meu Deus, deixa eu jantar com o PT, deixa eu jantar com alguns intelectuais, o Fernando Henrique marcou. Aí em 2006, mesma coisa com o Geraldo Alckmin e aquele colete ridículo dele, com aquele bonezinho cheio de estatais, olha, não vou privatizar nada, tal, aquela vergonha que ele passou. Aquele José Serra em 2010 com aquela maquete cenográfica de uma favela pra tentar falar que ele era do povo, pra tentar puxar o saco do Lula. Ele tentou em 2010 ser candidato pra falar que ele era o verdadeiro herdeiro do Lula. Esse é o PSDB. Nós ficamos na mão desses caras por anos. Em 2014, sem esquecer, obviamente, do senhor Aécio Neves, né? A covardia em pessoa. A covardia dessa gente e a forma de fazer política deles que impedia que outras forças políticas mais à direita florescessem nessa classe média, tornou a gente absolutamente sufocado. E a gente sofreu muito na mão do PSDB. E aí, antes mesmo de nos libertarmos do PT, que é o grande inimigo do Brasil, nós tínhamos que nos libertar do PSDB. Isso começou a acontecer durante o impeachment. Vamos lembrar que o impeachment, nós do MBL, sofremos muito para tirar o PSDB da frente, tirar o PSDB do caminho, para que aí sim a vontade das pessoas encontrasse reflexo no Congresso e o impeachment passasse. Né? O Geraldo Alckmin é o exemplo maior disso aí. Ele não entendeu o país, o momento que o país vivia, um país onde as pessoas estão procurando representação de verdade. Eu vou até falar igual o Geraldo, que eu gosto de puxar o dedo. Olha, Geraldo, o Brasil quer representação de verdade das suas ideias e seus valores. O Brasil quer meter bandido em cana. E de verdade, tá? Não só no discurso. Inclusive policial ter mais armas, meter tiro pra matar em bandido que sai na rua querendo matar a gente.
Né? Outra coisa que o Brasil quer é fim da corrupção. É isso, senhor Geraldo. Outra coisa que o Brasil não aguenta mais. Esse tipo de política velha, baseada na corrupção. Outra coisa, discurso molenga. O discurso molenga, sabe o que soa pra todo mundo? Soa que você tá tentando enganar as pessoas, que é o teu discurso, Geraldo Alckmin. Essas 4 coisas combinadas, mais a falta de percepção de que o mundo mudou, que as pessoas estão fazendo política de verdade no dia a dia delas, debatendo, as pessoas querem saber por que uma determinada decisão política é tomada, qual o viés ideológico daquilo, que escola política, que doutrina política aquela pessoa está seguindo, as pessoas estão curiosas, as pessoas estão com sede de saber. E vocês, de certa maneira, impediram as pessoas de fazerem isso, simplesmente porque vocês negaram qualquer fórmula diferente dentro do próprio PSDB. Isso aconteceu na época, inclusive, do Mensalão, quando um setor mais agressivo do PSDB tentou fazer o impeachment do Lula, e vocês, uma armação com o Fernando Henrique Cardoso, com o próprio Ciro Gomes comenta, vocês abafaram. Chega. De certa forma, essa eleição é também uma libertação e é... Desculpa a tosse aí. E é uma forma de dizer basta para essa prisão. O PSDB se comportava, de certa maneira, como um obstrutor das vontades dessas classes médias que querem pagar menos impostos, viver melhor, viver num país mais próximo, por exemplo, dos países de primeiro mundo, na mentalidade liberal, na mentalidade também de defesa de seus valores, de seus costumes mais básicos. Isso é muito bom, né? O PSDB agora não tem rumo. E não fico feliz por ver, olha, esse partido tá caindo, eu tô feliz. Não, de certa maneira o PSDB poderia se reorganizar e tentar se tornar uma força política adequada para as pessoas. O PSDB ainda pode ter uma função muito importante. Terá uma função importante, por exemplo, num eventual governo do Jair Bolsonaro, porque ele tem quadros muito bons no Congresso, que eles podem utilizar esses quadros bons para ajudar a fazer reformas, né? Rogério Marinho é um quadro desses muito bom, o Cury aqui de São Paulo também é um quadro muito bom. Tem gente bacana, o Carlos Sampaio, o Bruno Araújo que está saindo para senador, o prefeito de Porto Alegre, o Marquesan. Os nomes são muitos, mas novamente, essas pessoas têm que ganhar força em detrimento de uma elite partidária, como é o caso do senhor Geraldo Alckmin, do senhor Fernando Henrique Cardoso, do senhor José Serra, que obstruíram essa mudança no partido, e ao obstruir essa mudança no partido estão levando ele à irrelevância. O PSDB é claramente o grande derrotado dessas eleições. Derrotado porque agora o brasileiro substituiu, e não pelo Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é uma expressão desse brasileiro que está se exprimindo, né? Inúmeras expressões estão surgindo, o MBL é uma delas, o Partido Novo é outra, né? Candidatos estão no PSL, candidatos estão no PSC, pessoas que estão na bancada rural, pessoas que estão na bancada evangélica. Essas novas lideranças estão constando meios para se expressarem e ganharem força política junto com a população em detrimento do PSDB. E isso é um processo que não tem como parar. Como o PSDB vai se adequar, eu não sei, mas até aí não é problema meu. O fato é que eles foram os grandes derrotados dessas eleições até agora. Pois é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram aí, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e comenta aqui o que vocês acharam. Se vocês achavam que tiveram algum outro derrotado, comenta aí que eu vou gravar um vídeo a respeito disso também depois das eleições. É isso aí, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.